tudo bem com vocês? Bom, eu vou fazer um videozinho aqui rapidinho, exatamente para falar para vocês uma das coisas que o pessoal tem muita dúvida. Porque quando eu vou fazer o atendimento nutricional online, muitas pessoas me perguntam referente ao pico glicêmico. Como evitar o pico glicêmico? Então aqui eu vou passar para vocês uma das dicas valiosas de como você evita o pico glicêmico e principalmente tem um videozinho aqui que eu mostro como que eu preparo uma refeição muito importante para a gente consumir, com variedades nutricionais diferentes, exatamente com combinações estratégicas para que você possa assim fazer a absorção metabólica de nutrientes importantes para o seu condicionamento físico. Mas lógico que esse passo a passo ele ficou sim um pouco mais extenso, então eu acabei fazendo, sabe o quê? Filmando em time-lapse, exatamente para ficar um pouquinho mais adiantado. Então, existem sim alguns passo a passos aqui que eu vou mostrar para vocês, exatamente para que você possa descascar mais e abrir menos. São alimentos que eu sempre falo para vocês que é importante vocês consumirem, vocês se prepararem, exatamente para que vocês possam sim fazer uma melhor absorção nutricional de cada alimento. Então hoje eu quero falar para vocês um pouquinho mais sobre como evitar o seu pico glicêmico. Então, assim, são coisas simples que você precisa fazer para que você possa evitar o pico glicêmico. Como, por exemplo, evitar carboidratos simples e ultraprocessados. É fundamental. Exatamente porque, geralmente, estes carboidratos viram açúcar imediatamente e são absorvidos no seu metabolismo. Então, para que você evite e que você não inflame o seu corpo, você precisa evitar. Eu já falei para vocês que os carboidratos complexos, eles fazem com que você tenha uma maior saciedade e que você vai armazenando devagar, lentamente o açúcar. Porque a gente já sabe que todo alimento praticamente que a gente consome, principalmente os carboidratos, eles vão virar açúcar automaticamente no seu corpo. O nosso corpo é tão inteligente que a gente não precisa comer açúcar. Afinal de contas, é um nutriente que a gente produz sem precisar comer ele, porque do carboidrato que a gente ingere automaticamente vira açúcar. Então, o que você precisa evitar são os carboidratos simples e ultraprocessados. Por exemplo, o pão branco, por exemplo, as bolachas, principalmente recheadas, principalmente refrigerantes e sucos prontos, aqueles sucos de caixinha, sabe? É importante que você prefira os alimentos, os carboidratos integrais, exatamente porque eles têm um maior aporte em fibras, te dá muito mais saciedade e faz com que você sim absorva mais lentamente o carboidrato, né? Fazendo com que ele demore para virar açúcar, que é aveia, quinoa, batata doce. Então, esses carboidratos você pode, não digo abusar, mas você pode comer sim um pouco mais, mas lembrando que ele só funciona com água. Então, é importante que você consuma água exatamente para que a fibra possa fazer efeito no seu corpo, sabe? É muito importante que você inclua fibras na sua refeição, pois elas desaceleram a ingestão e liberam glicose lentamente no seu corpo. Lembra aquilo que eu falei? Que aumenta lentamente o seu índice glicêmico? Pois bem, e o que é mais rico em fibras? Não só na aveia, não só na chia, mas sim nos legumes, verduras, a linhaça, a chia, o psyllium, que eu sempre mostro aqui para vocês como que eu consumo.
E geralmente, em que momento que eu consumo o farelo de aveia. É importante, por exemplo, o psyllium, você que tem o hábito de beliscar, você ou comer exageradamente, você consumir antes das principais refeições, exatamente porque te dá mais saciedade, faz com que você consuma menos, sabe? Sempre combinar, por exemplo, carboidrato com uma proteína de boa qualidade, sem gordura aparente, sabe? Porque você tem uma maior saciedade, você consome menos. Então, evite comer fruta sozinha, exatamente porque ela sobe o índice glicêmico muito rápido. É melhor você comer uma fruta, por exemplo, junto com um iogurte desnatado e castanhas. É uma opção maravilhosa para você consumir. O que você pode também comer? Devagar, mastigando lentamente. Exatamente para quê? Para que você não tenha, além do pico glicêmico, que você não tenha, por exemplo, problemas na sua deglutição. Que você possa, assim, fazer por onde você não tenha disfagia. Então, é muito importante que você consuma devagar, exatamente para que você não se engasgue. Você sabe que a digestão começa pela boca, né? Então, vamos lá. Quando você consome muito rápido, favorece a liberação muito rápida, muito abrupta da sua glicose. Então, é importante que você consuma devagar, exatamente para que o seu índice glicêmico não fique tão ativado. Evite jejum prolongado, se não for orientado e indicado para você. Eu vou deixar um vídeo aqui embaixo falando um pouquinho mais do jejum e quais são as pessoas que podem fazer jejum e as que não podem fazer jejum. Então, se você estiver na lista de pessoas que não pode fazer jejum, não faça, porque vai te prejudicar e você não vai ter um efeito desejado no seu corpo. Você pode até perder peso, porém você, além do peso, você perde outros nutrientes que são muito importantes para você. Eu já falei para você prestar atenção no seu café da manhã, né? E o café da manhã, eu digo para você ter uma atenção maior, principalmente no seu de jejum. E o café da manhã é diferente, são coisas diferentes. Então vamos pensar assim: você tá muito tempo em jejum. Qual é o alimento que você quer colocar para dentro, para o seu corpo absorver e metabolizar, para que ele possa inflamar menos, né? Vamos dizer assim. Por quê? Se você consome alguma coisa mais pastosa, alguma coisa para você mastigar, geralmente você pode sim fazer, além de aumentar o seu índice glicêmico, fazer com que você não tenha uma saciedade tão grande. Então, por isso que eu montei aqueles sucos e shakes exatamente para você ingerir, para te dar uma maior saciedade e ajudar a desinflamar o seu corpo. Então, prefira também no seu café da manhã ovos, evite frituras, consuma frutas com fibras de preferência, exatamente para não aumentar o seu índice glicêmico tão imediatamente. Consuma iogurte, porém desnatado, abacate, oleaginosas, até mesmo porque são alimentos, vamos pensar assim, de gordura boa, né? Gordura saudável. Então é muito importante que você consuma dessa forma exatamente para fazer com que você tenha uma maior absorção de nutrientes que são importantes para você. Uma coisa que eu queria falar para vocês tomarem cuidado, principalmente com os sucos, mesmo eles sendo naturais. Você não precisa adoçar. E dependendo do açúcar que você... Aliás, dependendo da fruta que você consome, lembra que para fazer 200 ml, geralmente, do suco, você precisa usar muitas frutas, né? Porque quando você dilui, você acaba ingerindo muitas frutas. Não só as fibras ali, mas os carboidratos, principalmente.
nutrientes ali que talvez não seja interessante para você nesse momento, além de aumentar muito rápido o pico glicêmico. Então, prefira a fruta inteira, com bagaço e tudo, exatamente por conta das fibras, ao invés do suco. Consuma ela como uma sobremesa, porque ajuda muito mais o seu metabolismo. Tente usar temperos que modulam a sua glicose. Vamos lá. Modulam no sentido de que eles são metabolizados de uma forma que acelera a sua digestão, fazendo com que você acabe não absorvendo a gordura no seu corpo. Como, por exemplo, a canela, vinagre de maçã, a cúrcuma, exatamente porque eles são também antioxidantes. Eles ajudam a controlar principalmente a resposta glicêmica. Então, utilize, mas utilize com moderação. É fundamental e é muito importante você ter o hábito de consumir água. Porque, lembrando, a água ela só acaba funcionando no seu metabolismo se você conjugar com a fibra. Então, é muito importante, além de comer os alimentos ricos em fibra, consumir também água. E eu já falei para vocês como que você sabe a quantidade de água que você precisa ingerir por dia. Você pega simplesmente 35 vezes o seu peso, você vai descobrir qual é a quantidade de água necessária para sua sobrevivência durante um dia. Você pode consumir mais? Claro que você pode, mas se você consumir esse básico, essa quantidade que deu na sua calculadora, já é mais do que suficiente. Então, eu aqui do lado, eu vou deixar um passo a passo de algumas receitas que eu fiz. Na verdade, de 3 receitas de uma refeição, exatamente para você saber como que é tão importante você preparar, você descascar mais e abrir menos, né? Utilizando alimentos de verdade para contribuir para o seu metabolismo. Então, na verdade, você só precisa saber como que você consome para que o alimento ele tenha um efeito positivo no seu corpo. Então, dá uma olhadinha nesse vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Então, já aproveita, pega papel e caneta e se prepara que você vai cozinhar, sim, junto comigo. Ou, pelo menos, ter uma ideia do que fazer para sua refeição. Forte beijo! Lembre-se de compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, de deixar o seu joia, exatamente para que o YouTube acabe dividindo esse vídeo com mais pessoas. Então, forte beijo para você, fica com Deus e me conta aqui se você já tem o hábito de fazer refeições desse tipo, se você já faz algo para que o seu índice glicêmico fique controlado, ou se você já fez refeições mais ou menos assim. Então, aqui tem uma ideia para você aproveitar e ganhar muito mais qualidade de vida. Tchau!